Olá, aluno do curso Professor Pimentel. Eu sou o Tercílio Rogério, professor de legislação do curso e que cuidou da preparação dos alunos nesta matéria. Hoje nós faremos a correção da prova do concurso de agente, que foram 40 questões sobre legislação de trânsito. É uma matéria de muita importância na prova. Então eu vou anotar aqui 40 questões, até mesmo para que nós possamos ter um controle, porque como é de costume aqui no curso Pimentel, nós gravamos uma aula de véspera antes de cada concurso. E aí eu vou marcar as questões em que um dia antes eu dei a resposta da questão e que foram muitas questões, certo? Vamos iniciar então. Essa aqui foi uma que eu falei no dia de véspera, que foram os requisitos do auto de infração. E aí fala, ocorrendo uma infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração do qual constará. Então ele me dá três requisitos e ele fala que o correto é apenas o seguinte. Veja, o prontuário do condutor sempre que possível e a identificação do órgão, entidade, da autoridade ou do agente ou equipamento que comprovar a infração. Também está correto. Valor da multa? Não, porque o valor da multa é só depois da aplicação da penalidade. Eu até no dia da aula de véspera eu fiz um quadro, expliquei fase a fase, então o valor da multa é depois. Então, na verdade, o gabarito correto é a alternativa 1 e 2, que é o gabarito correto C, que está de acordo com o artigo 280. Vamos para a próxima questão. Quanto ao curso preventivo de reciclagem, essa questão eu também falei na aula de véspera, eu trouxe um quadrinho explicando exatamente, ponto a ponto desse item, porque eu sabia que isso ia ser cobrado em prova. Quanto ao curso preventivo de reciclagem, considero, então ele me dá essas três hipóteses, e ele quer saber o que está correto apenas. Então vamos lá. Poderá optar por participar o condutor que exerce atividade remunerada, habilitada na categoria C, D ou E, sempre que no período de um ano atingir 14 pontos. Essa está correta. Então veja, se você soubesse, ó, se eu mataria essa, ficaria essa e essa. Vamos agora para 2. Só poderá ser realizado uma vez a cada período de 24 meses. Não, eu falei isso na aula de véspera, a cada 12 meses. 3. Mas essa aqui que é complicada, ó. Poderá optar por participar o condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14, no período de 12 meses, seja uma vez mais autuado dentro desse período e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14, porém não ultrapasse a 20. Não, eu não ultrapasse 19, porque se ele atingiu 20, ele já está propenso a ter o direito de ir suspenso. Então é de 14 a 19. Então a única que está correto aqui é o gabarito, é a B. A única que está correta aqui é a alternativa 1, as outras duas estão erradas. Vamos para mais uma. Ao cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que essas existirem, uma distância de até. Essa aula, inclusive, eu gravei uma aula só para essa matéria de pedestres e aí disponibilizei para os alunos. Então, veja, a alternativa correta é 50 metros, que está de acordo com o artigo 169 do CTB, Normas Gerais de Circulação e Conduta. Na verdade, ela fala do pedestre, né? Do pedestre e do pedestre, isso mesmo. Então, eu tenho uma parte que eu gravei numa aula específica para essa matéria. Vamos aqui mais uma. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo a pesagem obrigatória nos pontos fixos, pesagem fixos móveis, será aplicada a seguinte penalidade, além da obrigação de retornar ao ponto de vazão para o fim de pesagem obrigatória. Veja, embora eu não tratei desse tema específico na aula de véspera, mas eu sempre bati em cima que você viu a palavra apreensão, desconsidere. A apreensão do veículo ela deixou de existir, porque houve a revogação de um dos incisos do artigo 256. Então veja, multa e suspensão, apreensão do veículo, isso aqui você já desconsidera. Apreensão do veículo, isso aqui você já desconsidera. Multa apenas e apreensão do veículo. Então veja, ou vai ser multa e apreensão. É multa apenas, essa não é uma infração que sozinha suspende. Então o gabarito correto é a alternativa D, de acordo com o artigo 209. Vamos para mais uma. Essa aqui eu também falei na aula de véspera,
que é o artigo 218, inciso 1, 2 e 3. Eu falei sobre isso. Considere abaixo 3 motoristas que cometeram infrações por transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Aí ele fala aqui até 20%, até 50%, superior às máximas até 50% e mais de 50%. Aí ele fala o seguinte, ó, além da penalidade de multa, suspensão imediata de dirigir e apreensão do documento de habilitação, deverão ser aplicados aos seguintes condutores. Apenas ao condutor 3, porque é o único que suspende quando ele está mais de 50%. E ainda, eu tratei isso em aula, eu falei, olha, embora essa infração ela tenha como medida administrativa apreensão imediata do documento, isso não existe. E toda vez que tiver apreensão, você deve, quando vier com medida administrativa, você tem que encarar ela como remoção, porque o CONTRAN já soltou uma resolução dizendo sobre isso. Então o gabarito correto é AE, de acordo com o 218, inciso 3, apenas a AE, apenas o motorista 3. Vamos para mais uma. Quando uma determinada obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco a segurança desse, a obrigação de sinalizar é, isso aqui nós também falamos em aula, que é a parte da sinalização. Gravei uma aula só para isso. E na verdade, quem está interrompendo aqui, ó, obra ou evento, se a obra ou evento é particular, e aí na verdade é responsável pela execução e manutenção da obra ou evento. O gabarito correto é a E, certo? Porque, ou seja, se a obra ou evento é particular, geralmente. Então, uma obra ou evento que possa perturbar ou interromper, colocar em risco a segurança desse, a obrigação de sinalizar é do dono da obra, dono do evento, responsável pelo evento. Então, o gabarito correto é a E. Mais uma. Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN, os locais destinados a... Veja, nós estudamos, inclusive eu falei sobre isso na aula de véspera, não especificamente sobre isso, mas que o Código de Trânsito ele era aplicado, né, em regra, nas vias de uso, nas vias públicas e, em exceção, nas vias particulares. Nas vias particulares é aquelas de uso coletivo. E aí, qual que são as de uso coletivo? Posto de gasolina, oficina, estacionamentos ou garagem de uso coletivo. Então, veja aqui, ó, ainda falei, tome muito cuidado com a palavra apenas, somente, aqui, ó, palavra apenas, apenas, apenas e apenas. Então, a única que não tinha apenas era A e exatamente esse era o gabarito da questão. Vamos para mais uma. Aqui eu também falei da AET, Autorização Especial de Trânsito. Aí eu falei o seguinte, ó, veículo ou combinação de veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedido com prazo certo, válida para cada viagem, pela autoridade com circunscrição sobre a via. Exatamente aqui, ó, autorização especial de trânsito, que está de acordo com o artigo 101. Eu falei isso na véspera. Mais uma. Essa eu não falei, mas falei em aula e até lembro o termo que eu falei. Vamos lá. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do presidente, do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado e presidente da Câmara e do presidente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei isso em aula? Eu falei, olha pessoal, ainda lembra que essa placa verde e amarela é usada só para os caras que são os top. Só os top. Então veja, o governador, embora seja o top, mas ele é o top no estado, então ele não usa, ele usa placa especial. E aí o gabarito correto é a B, que é ministros de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República, se eu não me engano. Ó, governadores aqui não é, Assembleia Legislativa não é, e governadores também não é. O gabarito correto é a B, que é de acordo com o artigo 115. Eu falei isso em aula. Falei, ó, lembra que a placa verde e amarela é usada só pelos caras mais poderosos do país. E aí, na verdade, você pega aqui, ó, os ministros de Estado, o advogado-geral da União e o procurador-geral. E é sempre aquele que é o chefe de determinado poder, ou chefe de determinado ministério. Então, veja, os ministros, ele é ministro de Estado, ou seja, ele é o chefe daquela pasta. O advogado-geral da União, que representa a AGU, e o PGE, o Procurador-Geral da República, ele representa a Procuradoria-Geral. Então, por isso que ele usa a placa verde e amarela. Vamos lá.
condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo DENATRAN, nos termos do CONTRAN vedado aos entes públicos. Embora eu tenha falado sobre toxicológico, eu não falei exatamente desse termo na aula de véspera, mas eu falei isso em aula. Então, os três estão errados. O órgão não pode fixar preços, limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida, estabelecer regras de exclusividade territorial. Então, aqui o gabarito correto é a alternativa A, que reúne as três, que está no artigo 148A. Mais uma. Segundo o CTB, o veículo de grande porte é. Isso aqui está no anexo 1 do CTB. Embora nós não vimos isso na aula de véspera, mas você poderia, até mesmo, você poderia seguir uma regra, porque tem veículos aqui que a gente não falou. Por exemplo, o veículo automotor destinado ao transporte de carga com PBT máximo superior a 10.000 quilos e superior a 20 passageiros. Só você linkar. Lembra que eu falei na aula de véspera, eu falei assim, olha, a vistoria de identificação veicular era feita na empresa, pública ou privada. Mas os veículos de grande porte, que são acima de 10 toneladas, podem fazer vistoria o quê? Vistoria móvel. Então, veja, se você lembrasse disso da aula de véspera, você lembraria disso aqui, ó. E o gabarito correto, se eu não me engano, é exatamente a alternativa A. Por quê? Porque ele fala absurdo aqui, ó. Veículos acoplados, veículo automotor superior a 80.000 quilos, combinação, automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. A gente falou sobre isso na aula de véspera. Que veículo que é esse? É um veículo misto, que é a EcoSport, pode ser uma Pajero, então também não é. Então, na verdade, o gabarito correto é a alternativa A. Veja, aqui, o veículo apreendido e não reclamado pelo seu proprietário. Falamos isso em aula, que era a ordem de prevalência de pagamento dos valores arrecadados com leilão. Fala assim, ó, veículo apreendido e não reclamado por seu proprietário, dentro do prazo de 60 dias, contados da data do recolhimento, será avaliado e levado a leilão. Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação e destinados aos valores remanescentes. Então, veja, eu lembro que quando nós estudamos essa resolução, a resolução é uma resolução muito extensa, mas eu falei, ó, pessoal, toma cuidado com a parte de conceito e toma cuidado com essa parte aqui, que fala da destinação do pagamento, que isso aqui é complicado. Então, veja, desses três aqui, ó, eu vou pagar primeiro as despesas com remoção e estadia, dei exemplo do pátio, do guincho, depois os tributos e 3 os credores. Então, veja, é 2, 1 e 3. O gabarito correto é a D, de acordo com a resolução 623. Certo? Vamos lá. Transitar com o farol desregulado. Essa eu falei na aula de véspera. E aí, veja, vamos lá, desculpa. Transitar com o farol desregulado ou com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Veja. Medida administrativa, apreensão do veículo, está errado. Então, recolhimento e tal. Então, veja aqui, né? Ou ela é grave, ou ela é leve, ou ela é média. Gravíssima não é. Então, veja, ó, certificado recolhimento do certificado de registro também não é, porque o certificado de registro é aquele documento que você guarda em casa. Então, só cabe o recolhimento dele quando você não transferiu o veículo em 30 dias ou quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Então, veja, sobrou essas três aqui. Ela é média, ela é leve ou ela é grave? Ela é grave, porque a penalidade também não é advertência, então ficaria entre média e grave. Então, veja, porque você retém o veículo para regularizar e depois você manda embora. Então, essa aqui era a mais lógica. Então, o gabarito correto é a alternativa E, de acordo com o artigo 223. Essa eu também falei na aula de véspera. Classificação dos sinais. Fala o seguinte, ó, os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar e mais. Veja. Se você olhar aqui, inclusive, eu trouxe uma questão dessa em aula. E a questão que eu trouxe em aula, além de eu falar no dia de véspera, era exatamente como essa. Por quê? Porque ela estava incompleta.
E aí, na verdade, é a alternativa E, porque ela traz todas, ó. Luminosos, sonoros, gestos do agente e do condutor. E aqui eu trouxe em sala exatamente faltava do condutor. Nós discutimos sobre isso em sala de aula e eu trouxe uma questão sobre isso em sala. Então, o gabarito correto é a E, que está de acordo com o artigo 8.7. Essa aqui é uma questão que cabe recurso. Por que que ela cabe recurso? Porque ela fala o seguinte, ó. Uma das competências do CONTRAN é, veja, organizar e manter registro nacional de veículos automotores. Na verdade, esse aqui é o RENAVAN, é uma competência do DENATRAN. Supervisionar a implementação de projetos e programas relacionados à engenharia, educação, administração. Isso aqui também, supervisionar, é uma competência, se eu não me engano, é do DENATRAN. Aí eu tenho a C, tenho a D e tenho a E. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARES. Isso aqui também está certo. Né? Agora é o seguinte, proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos. Isso aqui faz parte do DENATRAN. Por que que ela cabe recurso? Porque aqui, ó, julgar os recursos interpostos contra as decisões da JARE. Veja, antes da MP 882 de 2019, cabia ao CONTRAN julgar recurso em segunda instância. Em quais casos? Nas infrações que era infrações gravíssimas, a que resultava na suspensão do documento de habilitação por mais de 6 meses, suspensão da cinegrafia por mais de 6 meses, ou cassação do documento de habilitação. Nessas três hipóteses, o CONTRAN funcionava como julgador em segunda instância. E para aqueles outros demais, ia para aquela superjare, lembram disso? Só que a medida provisória 882 do presidente Jair Bolsonaro tirou essa parte do CONTRAN. Tirou essa parte. Então o CONTRAN passou não mais. Só que tem um detalhe, no edital fala que só iriam cair na prova as alterações do CTB até a data da publicação do edital. E essa alteração foi posterior. Então essa alteração posterior não valia. Então, ou seja, a legislação da época da prova poderia julgar recursos oriundos da JARE. Então essa alternativa ela tem duas questões corretas. Tanto essa aqui a C ou essa aqui a D. Então você que errou essa questão, prepare o seu recurso, porque ela tem grande possibilidade de ser anulada. Porque, ou seja, hoje, atualmente, após a MP 882, o CONTRAN não pode mais julgar recurso em segunda instância. Só que na época da prova, né, como essa resolução, como essa medida provisória foi aprovada após a publicação do edital, ela não poderia ser cobrada na prova. Então veja, até houve uma discussão em sala, eu achei que ia cair e tal, e aí nós voltamos atrás, realmente eu li o edital e não podia. Então ela tem duas alternativas, o gabarito da prova é a D. No entanto, ela tem duas alternativas corretas, a C e a D. Então pode preparar o seu recurso nesse sentido. 36. Então ele me traz essas 4 oportunidades e ele quer saber qual é que está correto. Vamos lá. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, contidas no CDB, considere. Quando o veículo, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar do local não sinalizado, em qualquer situação, sempre terá preferência de passagem aquele que vier pela esquerda. Não, é aquele que vier pela direita, então está errado. O trânsito de veículos sobre passeios, calçados no acostamento só poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou áreas especialmente destinadas. Esta está correta. Nas interseções de suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Também está correto. E aí fala assim, o condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz alta quando chuva forte e neblina. Na verdade, é luz baixa. Então, o gabarito correto é a alternativa B, que é a alternativa 2 e a 3, que está correta de acordo com o artigo 29, inciso 5 e artigo 33 do CTB. Certo? Vamos lá. Essa questão eu também dei a resposta na aula de véspera, que fala o seguinte, ó, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias rurais será nas rodovias de pista dupla para automóveis, caminhonetas e motocicletas, que na verdade é a sigla CM. 2, para os demais veículos, nas rodovias de pista simples será tal. E o caminhonetas e motocicletas para os demais veículos. Então veja, a gente falou isso na aula de véspera. O que eu fiz? Pista simples, pista dupla. E aí, ou seja, eu tenho aqui o ACM. ACM, foi o que eu passei para os nossos alunos.
E aí aqui, pista simples é 100, e a pista dupla é 110, e 90 para os demais veículos. E aí, quando for estradas, é 60 km para todos os veículos. Então veja, a velocidade máxima nas vias rurais será nas rodovias de pista dupla para automóveis, caminhonetas e motocicletas, que é o ACM. Pista dupla é 110. Então veja aqui, ó, 110. E para demais veículos, ó, 110 e 90. Então vamos lá, é 110 e 90. Só que você já acertaria. Depois aqui é 100 e 90. Então o gabarito correto é a D. Então se você fizesse essa regrinha que eu expliquei no dia de véspera, ou que eu passei para os alunos no decorrer da nossa aula, no decorrer do nosso curso, você também conseguiria resolver essa questão aqui. Então o gabarito correto é a D, 110, 90, 100 e 90. Vou tomar uma água aqui. Veja, essa aqui eu falei na aula de véspera também, que é de acordo com o artigo 175. Falei do artigo 175, que sempre vem cobrando em prova. Ele fala o seguinte: utilizar do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com desligamento ou arrastamento de pneus é considerada infração gravíssima. E, além da penalidade por isso CTB, tem como medida administrativa. Veja, eu também ensinei para vocês ao longo do curso que toda infração que prevê a suspensão de forma específica, ela prevê a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. E aí veja, ó, recolhimento do certificado de registro. O certificado de registro não recolhe, porque não é de porte obrigatório. Suspensão de dirigir, apreensão do veículo. Essa apreensão não existe mais. Recolhimento do documento de habilitação apenas. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Recolhimento do CLA e retenção do veículo. O gabarito correto é essa aqui, ó, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Remoção do veículo. Então veja o artigo D, o gabarito é D, de acordo com o artigo 175. Veja, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Implica na penalidade, sendo correto para o caso. Veja, essa aqui, ela é uma penalidade, que é uma infração que tem como penalidade a suspensão de dirigir de forma específica. Então, se ela tem a penalidade, ela tem a medida administrativa de retenção, de recolhimento do documento. Então, veja, é multa 5 vezes e suspensão, multa 3 vezes, mas não fala da suspensão, então está errada, multa 10 vezes, suspensão e apreensão do veículo, apreensão do veículo a gente já falou que não existe, multa 10 vezes, suspensão de dirigir por 12 meses, 12 meses, a única infração que prevê 12 meses é a do 65 ou do 65A, que é dirigir sob influência de álcool, também está errado, e a apreensão também não é. Então, qual que sobrou aqui? A alternativa A. Essa foi a que sobrou, que é de acordo com o artigo 176, inciso 1. Então, se você seguisse tudo aquilo que eu sempre falei, que a apreensão não existia mais, e que toda vez que houver a suspensão, vai haver o recolhimento do documento, e aí veja, se você vê que ela prevê sozinha a suspensão e a apreensão do veículo não existe mais, você automaticamente vai ser levado a responder essa questão. Essa aqui eu falei no dia de véspera também. Ainda falei no dia de véspera assim, olha, muito cuidado com a FCC, porque ela costuma utilizar uns termos que está fora do código. Falei isso, falei assim, ó, toma muito cuidado com via expressa, via secundária, porque esses termos não constam no código. Falei exatamente isso. E aí veja, falei assim, ó, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas em via. E aí, de acordo com a sua classificação, eu lembro que na aula de véspera eu falei, olha, você vai buscar primeiro o rapel, e depois do rapel, aquela fórmula rapel, você vai usar o LCAT, que você vai classificar a via. E aí o LCAT, o que é? Local, coletora, arterial e trânsito rápido. Então, veja, expressa não existe, marginal, eu também falei sobre esse termo, falei que esse termo não existia, de trânsito rápido, arterial, coletora e via local, e as vias rurais em estradas e rodovias, se eu não me engano essa é a correta, ó, via expressa não existe, trânsito rápido e via vicinal também não existe. Todos esses termos que não existem, eu falei no dia de véspera, muito cuidado com esses termos, porque são nomes populares que não estão no código.
Na verdade, o gabarito correto é AC, ó. É exatamente isso aqui, ó. E aí depois vem o E, ainda eu coloquei na aula de véspera assim o E e o R, que é relacionado a estradas e rodovias. Essa aqui era uma questão complicada, mas assim, eu lembro que na nossa aula, na aula que a gente passou no curso, a gente ficou um bom tempo trabalhando em cima disso. Então a gente, se vocês lembrarem da minha aula, vocês vão tentar responder essa questão. No que se refere à condução de veículos motores profissionais, em situações excepcionais de inobservância justificada de tempo de direção, devidamente registrado, o tempo de direção poderá ser elevado por mais 4 horas. Não. Quando houver situações excepcionais, ele pode dirigir até ele chegar num ponto que ele tenha que parar. Não pode passar por mais 4 horas. Então essa está errada. B. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículos rodoviários de passageiros, sendo facultado seu fracionamento e do tempo de direção. C. Vamos olhar a próxima aqui. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 4 horas e meia interruptas veículos de transporte rodoviário, de passageiros, ou de transporte rodoviário de carga. Essa aqui eu sei que está errado, por quê? Porque nessa aula a gente tratou dos transportes rodoviários de passageiros e o transporte rodoviário de carga. E a gente sabe que o tempo de descanso de um e outro é o mesmo, só que ambos têm um intervalo diferente de trabalho. E aqui ele está colocando o intervalo dos dois para o mesmo, então está errado. C. Se não observar 30 minutos de descanso dentro do período de 5 horas, transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento. E aí, o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, o descanso mínimo de 9. Na verdade, o descanso mínimo é de 8. Então, a gente vai ficar entre a D, serão observados 30 minutos de descanso dentro do prazo de 5 horas para a condição de transporte de carga. Na verdade, o transporte de carga são 6 horas, então aqui está errado. A C, é vedado ao motor dividir por mais de 4 horas e meia, aí ele fala dos dois aqui, eu falei que está errado. Então, o gabarito correto, a única que restou aqui é a B, que é o 67C, parágrafo 1º A. Então, a B é a única que restou aqui sendo a correta. Todas as outras têm uma falha. Certo? Essa aqui também eu trouxe uma tabelinha na aula de véspera, falando sobre o tempo que um condutor deve aguardar numa habilitação para ir para a próxima. Então ele fala aqui, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou produto perigoso, o candidato deverá estar habilitado no mínimo há 3 anos na B? Não, ele tem que ter 1 ano na B para passar para C e 1 ano de C para ir para D ou E. Está errado. Ser aprovado em curso especializado em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização. Essa é a alternativa correta. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria C. Não, porque na C, lembra que a gente estudou da C 1 ano de C para D, 1 ano de C para E. Só que tem que ter 21 anos. Então, veja, mais uma, não ter cometido uma infração gravíssima ou ser reincidente de infrações graves. Aqui é a mesma coisa. Não ter cometido grave, gravíssimo ou reincidente médio. Ser maior de 18, não, tem que ter 21. A gente falou isso na aula de véspera. Então, o gabarito correto é a alternativa B, de acordo com o artigo 145. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor incorre em penas de... Aqui, pessoal, você teria que saber exatamente o tempo de pena em que o crime culmina. Essa aqui não tinha como, você tinha que saber mesmo. Então, veja, detenção de 6 meses a 1 ano, detenção de 6 meses a 1 ano, detenção de 6 meses a 3 anos, 6 meses a 2 anos e reclusão. Reclusão não é. É aqui, 6 meses a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir veículo automotor. Essa é a pena correta de acordo com o Código. Então, o gabarito correto é a alternativa D, o artigo 303. Essa aqui é uma outra questão que dá para criar, que dá para entrar com recurso também. Porque, veja, ela fala assim, compete ao órgão máximo de trânsito da União. Veja, quando ela fala órgão máximo, ela não colocou o executivo. E aí, quando ela não coloca o executivo, ela usa só o termo máximo, ela não sabe, você não sabe se ela está pedindo do Denatran ou se ela está pedindo a competência do CONTRAN.
E aí teve alunos que erraram porque achou que era competência do CONTRAN por causa da palavra máximo. Porque o CONTRAN é o coordenador máximo do SNT. Então veja, essa questão também dá para entrar com recurso alegando isso. Por quê? Porque o enunciado está confuso. E aí quando o enunciado está confuso, por tratar de uma questão objetiva, ela atrapalha você já de início a ver o que a questão quer. Então você não sabe se ela quer uma coisa ou se ela quer outra. Então você pode entrar com recurso nesse sentido. Porque faltou a palavra executivo. E essa falta da palavra executivo, ela dá dubiedade ao enunciado. Você não sabe se ele está querendo falar do CONTRAN ou se ele está querendo falar do DENATRAN. Certo? Porque exatamente o que difere o CONTRAN do DENATRAN é a palavra executivo. Porque o DENATRAN ele é um órgão executivo e o CONTRAN ele é um órgão colegiado. A gente aprendeu isso. Então, veja. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, se eu não me engano é essa aqui. Credenciar órgãos e entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito, se eu não me engano isso aqui é uma competência dos DETRANS. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas, se eu não me engano isso aqui é da PRF. Estabelecer seu regimento interno, as diretrizes para o funcionamento do CETRAN, e na verdade isso aqui, se eu não me engano, é do CONTRAN. Estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação de multas. Isso aqui também é do CONTRAN. Então, veja, o gabarito correto é a A, que é a competência. Segundo a prova, o gabarito correto é a A. E, na verdade, o gabarito correto é a A, segundo a prova, mas por faltar a palavra executiva, eu não sabia o que ela estava pedindo. E aí o engraçado é que você pode usar isso no recurso, que ele tem competências tanto do DENATRAN como do CONTRAN na questão. Então, veja, não era tão assim absurdo, porque se ele colocasse apenas a competência do DENATRAN e colocasse competência de todos os outros órgãos e nenhuma do CONTRAN, você podia falar, opa, né, ele perguntou e só tinha competência do DENATRAN, mas ele traz competências do CONTRAN também. Então, isso é que levou o pessoal a errar. Essa questão também cabe recurso. O gabarito correto é A, de acordo com o 19, inciso 4. Essa aqui também eu trouxe no dia da véspera, eu trouxe uma tabelinha pequenininha, ainda falei das agravantes genéricas e falei das causas de aumento. As causas de aumento eram 4, dessas 4, 3 se repetiam em agravante genérica, e a única causa de aumento que não tinha na genérica era a omissão de socorro. Eu falei isso na aula de véspera. Trata-se de uma circunstância, entre outras, que sempre agrava a penalidade do crime, ter o condutor do veículo cometido a infração. Veja, aquela é agravante genérica, exatamente o que eu falei no dia antes da prova. Vamos lá. Se o agente conduz o veículo automotor sob influência de álcool, se ele conduz sob influência de álcool, é uma infração, é um crime específico. Ou é o 65, infração administrativa, ou o 306. Transitar em velocidade superior à máxima é permitida em 20%. Não, também não. É transitar em velocidade a mais da metade do local. Então, está errado. Com permissão vencida, não, é se ele dirige sem habilitação, então está errado. Com dano potencial a uma ou mais pessoas, na verdade é com 2 ou mais pessoas. E aí veja, o correto é esse aqui, quando sua profissão ou atividade exigir cuidados. Falei essa questão na aula de véspera. Vamos aqui mais uma. A autorização para utilizar vagas de estacionamento de pessoas destinadas. Isso aqui também eu falei na aula de véspera, sobre isso. Eu falei dessa resolução e falei da resolução dos portadores, das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. Fala o seguinte, a autorização para utilizar as vagas de estacionamento de veículos destinados exclusivamente às pessoas idosas poderá ser suspensa ou cassada a qualquer tempo, a critério do órgão emissor, se verificada, entre outras, a seguinte irregularidade na credencial. E era muito simples, era 2 ou 3 irregularidades. Tranquilo. Constatado pelo agente que o veículo, por ocasião da utilização da vaga, permaneceu por mais de 3 horas. Não é isso. Constatação pelo agente que, por ocasião da utilização da vaga, a credencial específica para idosos não foi colocada sobre o painel. Também não é isso. Na verdade, é essa aqui, ó. Uso de cópia da credencial efetuado por qualquer processo. Eu ainda falei na nossa aula, falei, olha, aquela pessoa que faz uma cópia da credencial e ela usa aquela cópia para colocar em vários veículos, ou seja, ela aumenta o uso. Na verdade, a credencial só pode ser utilizada no original. Falei isso na véspera da prova. E aí as pessoas ainda se perderam.
Uso do estacionamento rotativo também não é constatado por a gente que o veículo, por ocasião de utilização, permaneceu estacionado por mais de 2 horas. Também não é. Então, o gabarito correto é a C, resolução 303 de 2008. Vamos para mais uma. Essa eu não falei na véspera, mas falei na aula. Quais são as hipóteses em que o veículo é considerado como sucata? A avaliação dos veículos será feita por órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão, pela comissão de leilão, ou ainda por profissional terceirizado, devidamente habilitado e autorizado e habilitado. O veículo ser classificado como sucata, o veículo será classificado como sucata quando atender ao seguinte critério mínimo. Registrado no exterior, licenciado pendente. Veja, quando ele é registrado no exterior, não com licenciamento pendente. Está errado. Dano de média monta, cujo motor poderá ser aproveitado, também está errado. Veículo artesanal sem registro. Exatamente esse artesanal sem registro. Por quê? Porque ele não tem condições de ser registrado. Se ele não tem condições de ser registrado, ele não tem o Renavan. Falei isso em aula. Se ele não tem o Renavan, ele não pode nunca ser registrado. Então, ou seja, não tem como você vender um veículo desse para circular. Porque se ele não pode ser registrado, ele não pode circular. Então, o gabarito correto é a C, resolução 623 de 2016. Vamos aqui mais uma, 48. Essa aqui foi uma pegadinha. Essa foi. Por quê? Porque ela fala da resolução 18 de 98, e essa resolução 18 de 98, ela está revogada tacitamente pela Lei 3.286 de 2016, se não me engano, o número da lei. Só que, olha que interessante, eles usaram só o enunciado. Como todo mundo falou que estava revogado, ninguém deu importância para essa resolução. E aí o que eles fizeram? Eles usaram só os considerandos, a parte de embaixo que recomendava, eles tiraram. Então veja o que eles falam assim, ó, quando o veículo estiver em movimento, deve-se manter o farol baixo aceso durante o dia nas rodovias, considerando o quê? E aí ele pegou exatamente os considerandos da resolução. E aí matou todo mundo, mas essa aqui matou todo mundo. Ó, as cores e as formas dos veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua visualização a distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em condições de boa luminosidade. O sistema de iluminação é elemento integrante da segurança ativa dos veículos e a velocidade das estradas é superior à das vias urbanas. Essa aqui está errado, porque a velocidade das estradas é 60 e das vias urbanas pode ser 30, 40, 60 e 80. Então essa aqui está errado. Mas a 1 e a 2 está certo e o gabarito correto é a E, que é exatamente os considerandos da resolução que a gente não deu muita importância. Vamos mais uma. Essa eu falei na véspera e ainda inclusive alunos meus me ligaram após a prova e falaram, professor, se não fosse o senhor nessa prova, nessa véspera eu não sabia responder essa questão. Porque eu falei, olha, as multas, ainda falei na aula de véspera assim, falei, olha, existe um órgão autuador e o órgão arrecadador. Tanto o autuador como o arrecadador, se o autuador receber, ele agora o arrecadador é tanto aquele que autuou, aquele que recebeu em nome de que autuou. E aí muito cuidado, que quando ele receber 5% tem que ir para o FUNSET. E é exatamente o gabarito da alternativa aqui, ó. Os órgãos, entidades, executivos de trânsito, executivos rodoviários do Estado, DF, municípios, integrantes da CNT, para arrecadarem multas de trânsito, sua competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático e recolhimento percentual de 5% para o FUNSET. Essa é a alternativa correta, que está de acordo com o artigo 320. Essa aqui eu também dei a resposta no dia anterior, trouxe uma tabelinha falando que era crime mais de 0,33 não era, e 0,34 para cima era crime. E ele fala assim, ó, 3 motoristas cometeram infração de trânsito por dirigir sob a influência de álcool por meio das seguintes medições realizadas pelo etilômetro. 29, 31 e 35. Além da penalidade administrativa, teve a incidência do crime, qual? Só esse aqui, porque até 33 é infração administrativa e acima de 34 é crime. Então esse aqui, ó, só o motorista 3. O gabarito correto é a B. Eu falei isso no dia antes da prova. Aqui, ó. 51. Falei também disso aqui, da autorização especial quando o veículo tem para poder transportar carga dentro do veículo. Falei disso aqui na véspera.
Os veículos novos, antes do registro de licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades privadas e os destinados a concessionários para comercialização, pode transportar cargas de pessoas desde que porte autorização especial. Falei disso. Autorização especial válida apenas para o deslocamento para o município de destino será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos no CONTRAN, adequado ao tipo de veículo, com base na nota fiscal de compra e venda com validade de. Gente, a gente falou sempre, falei disso. 15, 30, 45 já está fora. Está fora. 60 está fora também. 5 está fora. Ou era 15 ou era 30. E aí eu sempre falei para vocês, lembra que eu falei, ó, a regra é 15, é 30 só para a região norte do país. Então veja, o gabarito correto é 15 dias. Não tinha 5 dias e nem 60 dias, era 15 ou 30. Falei dessa aqui também no dia de véspera. Falei, olha, o condutor estrangeiro pode dirigir aqui com 180 dias com habilitação. Ó, o condutor estrangeiro, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, nos termos do 147, respeitada a sua categoria, com vista à obtenção da CNH, após o prazo de sua estada regular no Brasil, 180 dias. Eu falei isso na véspera. 180 dias, resolução 360 de 2010. 53. Essa aqui pegou pesado, porque essa aqui eles pediram exatamente um anexo da resolução. Essa aqui foi pesada. Falou, durante a realização do curso teórico-técnico de formação para habilitação de condutor de veículos automotores, na estrutura curricular de direção defensiva para veículos de 2 ou mais rodas, deve-se ministrar o conteúdo relativo às alternativas de solução para eventualidades mais comuns. Isso aqui eu achei muito vaga, né, na verdade. Responsabilidade com a manutenção do veículo, poderia ser essa. A verificação das condições gerais da vítima. A orientação que a gente tem é nunca pôr a mão na vítima. Então essa alternativa você nunca ia colocar. A manutenção preventiva do automóvel e motocicleta para a preservação do meio ambiente. A abordagem teórica da condução de motocicletas com passageiro e carga. O gabarito correto é essa aqui, é a E. Mas essa aqui realmente estava muito difícil, porque ela está na 435 de 2013 e é um anexo da resolução. Essa aqui estava complicada. Essa aqui também, confesso que estava complicada essa questão. Fala o seguinte, a pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, sujeitar-se-á a sanção de advertência por escrito. Nossa, essa aqui estava complicada. Essa aqui você tinha que saber exatamente a sanção que geraria a advertência por escrito. Então, veja, o gabarito é a D, apresentar culposamente informações não verdadeiras. Mas todas as outras estavam muito iguais, sabe? Então essa aqui realmente estava muito complicada de se responder. 55. Gente, essa aqui eu também falei na véspera. Resolução 300. Eu falei na véspera isso aqui. Ó, para que um condutor possa voltar a dirigir, quando condenado por delito de trânsito, deverá ser submetido e aprovado, entre outros, no exame. Oral, não. Saúde cognitiva, não. Esse aqui, ó, direção veicular realizada na via pública em veículo de categoria para o qual estiver habilitado. É a C, ó. Então, veja. Noções de primeiro socorro, de reciclagem, não. Então, essa aqui é a C, ó. Falei disso na véspera. 56. Falei dessa aqui na véspera também, que era o transporte eventual de carga indivisível. Quanto ao transporte de cargas ou de bicicleta nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete e caminhonete utilitário, considere. Então ele me dá 4 e ele quer saber se estão corretas. A carga ou bicicleta deverá estar condicionada a fixar de modo que não exceda a largura máxima do veículo. Falei isso, daí falei assim, ó, excluído ainda os retrovisores. Ainda trouxe uma imagem de um veículo com a bicicleta atrás e que a bicicleta saía as laterais dele, pegava tinha a largura do retrovisor e falou, ó, isso aqui não pode. Falei isso na véspera. Será admitido o transporte eventual de carga indivisível, desde que o balanço traseiro não exceda 60% do valor da distância entre eixos. Trouxe um desenho na véspera, falei, olha, a distância entre eixos não pode, traseiro não pode exceder a 60%, não é. Ainda falei, se tem 1 metro, não pode ser, tem que ser 60 centímetros, não pode ser maior que isso, falei. A carga, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da calçaria ou a largura da parte superior. Falei exatamente sobre isso também, que essa aqui está correta. Falei sobre isso aqui, ó, na véspera.
será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte de carga indivisível. Está correta também. Então, o gabarito aqui é a E, que a 1, a 3 e a 4 está correta, e a única que está errada é essa aqui, porque é 60%. Então, o gabarito correto é a alternativa E. A 57, falei dessa aqui também na véspera. Ainda coloquei os 3 que eram obrigatórios e os que ainda podia substituir com obrigatório. Falava assim, a resolução 357 do CONTRAN estabelece as diretrizes para a elaboração do regimento interno das JARES. Quanto à JARE, a composição terá necessariamente. Veja, representante de entidade representativa da sociedade ligada à área jurídica. Não, é ligada à área de trânsito. Falei isso. O integrante com conhecimento na área de trânsito com no mínimo nível superior. Não, é nível médio. Falei isso. Representante servidor do órgão, entidade que impôs a penalidade. Falei. 4 integrantes. Não, é 3. 2 integrantes com conhecimento na área de trânsito, nível médio. Na verdade, é 1 integrante só. Então, o gabarito correto é a alternativa C. Essa aqui eu dei a resposta um dia antes. 58. Essa aqui estava complicada. Que é aquela resolução que trata do clone. Lá, né? Essa resolução trata do clone. Ela fala assim, ó. No caso comprovado a existência de outro veículo automotor circulando com placa idêntica do veículo original, clonagem, a troca da placa com a substituição dos caracteres alfanuméricos será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade de federação em que o veículo estiver registrado. A instauração do processo administrativo terá início com a apresentação do requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhada da documentação comprobatória da existência do veículo clone. Tal requerimento deverá ser instruído com uma série de documentos. Da série de documentos a serem entregues em cópia reprográfica, poderão ser solicitados os originais para conferência no curso do processo seguintes documentos. Então, veja, além de você saber os documentos que tinham para instruir, você tinha que saber quais poderiam ser exigidos os originais. E aqui eu confesso, era muito complicado. E os originais, na verdade, o que era? O documento de identificação pessoal do requerente, o CPF para pessoas naturais e a notificação da autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo. Então, veja, essa aqui o gabarito era E, mas realmente era uma questão muito truncada. Certo? Essa aqui eu também falei na véspera. Essa aqui eu falei na véspera. Essa aqui, que foi da película. Ó, considerando a resolução 254 do CONTRAN, estabelece requisitos para os vídeos de segurança e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas de películas nas áreas envidraçadas dos veículos, de acordo com o 111. A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores será permitida, desde que atendidas as condições de transmissão luminosa não inferior a 60. Na verdade, eu falei 70 para os vídeos coloridos e 75 para os incolores. Então, veja, aí você já matava porque não tinha 50% nem 60%. Fora das áreas envidraçadas indispensável de dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo e que a transparência não seja inferior a 20%. Na verdade, a transparência era 28%. Falamos sobre isso na véspera também, não está errado. A transparência dos vidros que não interferem nas áreas envidraçadas de unidade não poderá ser inferior a 22%, na verdade é 28%. A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 60% para os vidros, na verdade é 75% e 70%, está errado. A alternativa correta é essa aqui, a E. Consideram-se áreas envidraçadas dispensáveis da dirigibilidade do veículo, a área do para-brisa, excluindo a faixa periférica da serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro, e a área ocupada pela banda degradê, caso existente, conforme estabelece a NBR 9491, e também as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando o campo de visão do condutor. Então, gente, o gabarito correto era a alternativa E. Falei isso em aula e falei isso na aula de véspera. Certo? E agora vamos para a nossa última questão. Veja, eu não falei isso na véspera, mas falei isso em aula. A resolução 358 regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais de formação, qualificação, atualização e reciclagem de condutores, candidatos e condutores da outra providência. É uma exigência para o exercício da atividade de examinador de trânsito. Eu acredito que o erro de vocês aqui foi exatamente o seguinte, confundir o examinador com o instrutor. E, na verdade, o examinador é aquele que faz o exame da aula, né? Então, veja, quais são os requisitos? 18 anos?
Não, porque o examinador tem que ter curso superior. Então é muito difícil hoje uma pessoa com 18 anos já ter curso superior. Não ter sofrido penalidade de suspensão de dirigir, de cassação e não ter cometido uma infração de natureza gravíssima nos últimos 12. Será que é essa? Veja aqui, ó, ter o ensino médio completo, está errado. Ter habilitação 3 anos compatível, na verdade ele deve ter compatível que vai ser examinado, na verdade tem que ter habilitação só, compatível. E ter no mínimo a AD, não, ele tem que ter um mínimo 1 ano AD. Então, na verdade, não, isso aqui 1 ano AD é para instrutor, não é para examinador. Na verdade, a única correta é o gabarito, é a B, isso mesmo, 358 de 2010. Então, veja, pessoal, nós encerramos a nossa análise das questões. Realmente, havia umas 5 questões ali que estavam muito complicadas, mas todas as outras, nós, assim, além de tratarmos em aula, nós, na aula de véspera, das 40 questões, 20 questões eu dei a resposta um dia anterior. Então, pessoal, essa é a forma de preparar do curso Pimentel, sempre preocupado com a preparação do aluno. E geralmente nessas aulas de véspera, muitas das matérias que são tratadas são a resposta da prova do dia posterior. Então, nós agradecemos aos alunos do curso por mais esse curso que realizamos e estaremos prontos para continuar em novos cursos que virão. Muito obrigado a todos e até a próxima.